No coração pulsante do Brasil, onde o futebol é mais do que um esporte, é uma religião, a bola rola como se tivesse vida própria, dançando nos pés de meninos que sonham com a glória sob o sol escaldante. Em Porto Alegre, uma cidade de contrastes, onde o Guaíba reflete o céu e as ruas de terra guardam histórias de luta, nasceu um garoto que mudaria o destino do futebol, Ronaldinho Gaúcho. Com um sorriso que parecia iluminar até os becos mais escuros do bairro Rubem Berta, ele carregava no peito um amor incondicional pela bola, uma paixão que transcendia a pobreza, as dificuldades e os olhares desconfiados de quem via naquele menino magricela apenas um sonhador sem futuro. Ronaldinho, ou simplesmente Ronaldo para os amigos da infância, cresceu em um mundo onde o futebol era o idioma universal, falado em cada esquina, em cada campinho improvisado com traves de chinelo. Sua casa, uma construção simples de tijolos aparentes, era um lar cheio de calor humano, mas com poucos recursos. O pai, João, um soldador que já havia sido jogador amador, enchia os olhos do pequeno Ronaldo com histórias de dribles impossíveis e jogos épicos no campinho do bairro. A mãe, Miguelina, uma vendedora ambulante de alma forte, nunca deixou que a falta de dinheiro apagasse o brilho da família. E havia Roberto, o irmão mais velho, já um talento nas categorias de base do Grêmio, que se tornava o herói e o espelho de Ronaldinho. Era Roberto quem trazia para casa bolas remendadas e chuteiras gastas, compartilhando com o caçula o sonho de um dia jogar nos grandes estádios. Mas o caminho de Ronaldinho não foi pavimentado com facilidades. Nos campinhos de terra do bairro, onde o pó vermelho grudava na pele e o sol castigava, ele enfrentava mais do que adversários. Havia os olhares de descrédito, os comentários maldosos de quem via naquele garoto magro, de pernas finas e cabelo despenteado, apenas um menino de favela que nunca chegaria longe. Um treinador local, seu Zé, um homem de modos rudes e visão limitada, era o pior deles. Durante um torneio de bairro, organizado para revelar talentos, seu Zé riu ao ver Ronaldinho inscrito. Esse aí parece que vai quebrar só de tocar na bola, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem, arrancando risadas de outros técnicos e até de alguns pais. Ronaldinho, então com 10 anos, sentiu o peso daquelas palavras, mas seu sorriso não vacilou. Ele sabia que a bola era sua aliada, sua confidente, sua arma. Naquele torneio, ele calou as risadas com uma exibição que parecia desafiar as leis da física. Driblava como se a bola fosse uma extensão de seu corpo. Fazia passes que encontravam espaços impossíveis e chutava com uma precisão que deixava os goleiros atônitos. Em uma jogada memorável, ele recebeu a bola na lateral. Passou por 3 marcadores com um toque de calcanhar e, com um giro rápido, deixou o zagueiro no chão antes de marcar um gol que fez o campinho explodir em aplausos. Até seu Zé, com o orgulho ferido, teve que engolir o silêncio. Aquele menino, que ele julgara fraco, era uma força da natureza. Aos 13 anos, Ronaldinho já era uma lenda nas ruas de Porto Alegre. As histórias de seus feitos corriam de boca em boca. O gol de bicicleta contra um time de meninos mais velhos, o drible que deixou um zagueiro sentado na terra, o passe de trivela que atravessou o campo e encontrou um companheiro livre. Foi nessa época que os olheiros do Grêmio começaram a aparecer, atraídos pelos rumores de um garoto que jogava como se estivesse dançando samba. Mas o caminho até o clube não foi simples. Em um teste para as categorias de base, Ronaldinho enfrentou outro obstáculo, Carlos Alberto, um dirigente do Grêmio conhecido por sua arrogância e preferência por jogadores de famílias mais abastadas. Carlos Alberto via o futebol como um negócio, e para ele, um garoto de favela como Ronaldinho era um risco, não um investimento. Ele é habilidoso, mas não tem físico. Não vai aguentar o profissional, disse ele a um assistente, sem se importar que Ronaldinho estivesse por perto, ouvindo tudo. O menino, com o coração apertado, decidiu que aquelas palavras seriam apenas mais um desafio a superar. O teste final para ingressar no Grêmio aconteceu em um jogo contra um time rival, o Internacional, em um clássico das categorias de base que lotou as arquibancadas do Estádio Olímpico. Carlos Alberto, sentado na tribuna, já havia escolhido seu favorito, um atacante corpulento, filho de um empresário local, que ele acreditava ser a cara do Grêmio. Ronaldinho, escalado como reserva por pressão do dirigente, entrou no segundo tempo, com o jogo empatado e a torcida inquieta. O que aconteceu em campo foi pura magia. Em sua primeira jogada, ele pegou a bola no meio-campo, driblou 2 adversários com um toque sutil e lançou um passe milimétrico que resultou no gol da virada. Minutos depois, ele mesmo marcou,
com um chute de fora da área que explodiu no ângulo, deixando o goleiro sem reação. A torcida, que até então mal conhecia o garoto, gritava seu nome. Ronaldo. Ronaldo. Carlos Alberto, com o rosto vermelho de constrangimento, viu seu favorito ser ofuscado por aquele menino que ele subestimara. No vestiário, o treinador principal do Grêmio, um homem chamado Luiz Felipe, chamou Ronaldinho de lado. Você é especial, garoto. Não deixe ninguém te dizer o contrário, disse, com um aperto de mão que selou o futuro do jovem. A vitória no Clássico foi o passaporte de Ronaldinho para o time de base do Grêmio, mas a arrogância de Carlos Alberto teve consequências. O dirigente, furioso por ter sido desmentido pelo talento de um garoto que ele rejeitara, tentou limitar o tempo de jogo de Ronaldinho nas partidas seguintes, alegando que precisava proteger a hierarquia do time. Ele favorecia seu protegido, o atacante que não tinha nem metade do brilho de Ronaldinho, e dava ordens aos técnicos para manter o menino de Rubem Berta no banco. Mas o futebol, como a vida, tem um jeito de punir quem tenta apagar a luz dos outros. Durante um torneio estadual com olheiros de clubes europeus na arquibancada, o técnico Luiz Felipe ignorou as ordens de Carlos Alberto e colocou Ronaldinho como titular. O garoto não decepcionou. Em uma partida transmitida ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, ele marcou 3 gols, deu 2 assistências e encantou a todos com uma jogada em que passou a bola por baixo das pernas de um zagueiro antes de finalizar com um toque de classe. A torcida explodiu, e os olheiros anotaram seu nome com letras garrafais. Carlos Alberto, pressionado pela diretoria do Grêmio, que agora via em Ronaldinho uma mina de ouro, foi afastado de suas funções. Sua tentativa de sufocar o talento do garoto acabou sendo o estopim para sua própria queda. Enquanto isso, Ronaldinho começava a construir sua lenda. Ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Grêmio aos 17 anos, um momento de orgulho não só para ele, mas para toda a família. Miguelina chorou ao ver o filho com a camisa tricolor e João, mesmo debilitado por problemas de saúde, sorriu como se visse seus próprios sonhos se realizarem. Roberto, agora um jogador profissional, abraçou o irmão e disse: "Você vai ser maior do que todos nós, maninho." Nos campos do Grêmio, Ronaldinho continuou a encantar, com dribles que pareciam desafiar a gravidade e uma alegria que contagiava até os adversários. Mas o que ninguém esperava era que aquele torneio estadual seria apenas o começo. Os olheiros europeus, impressionados com o que viram, começaram a enviar relatórios para clubes como Paris Saint-Germain e Barcelona. O nome de Ronaldinho Gaúcho começava a ecoar além das fronteiras do Brasil, carregando consigo a promessa de um futebol que não era apenas competição, mas arte, celebração e alma. A trajetória de Ronaldinho até aquele momento não era só a história de um garoto talentoso. Era a prova de que o talento, quando aliado à determinação e à alegria, pode superar qualquer barreira. Seu Zé, o treinador que riu dele, e Carlos Alberto, o dirigente que tentou apagá-lo, eram apenas sombras no caminho de um menino que transformava cada obstáculo em uma chance de brilhar. Eles pensaram que podiam limitar Ronaldinho, mas sem saber, abriram as portas para que ele conquistasse o mundo. Cada drible, cada gol, cada sorriso era uma resposta aos que duvidaram. Uma afirmação de que o futebol brasileiro, com sua ginga e sua alma, não podia ser contido. E assim, das ruas de Porto Alegre ao brilho dos holofotes, Ronaldinho começava a escrever uma história que mudaria o esporte para sempre. O sol brilhava alto no céu do Rio de Janeiro, tingindo de dourado as areias de Copacabana e o gramado do Maracanã, onde o Brasil inteiro se reunia para celebrar sua paixão maior, o futebol. Ronaldinho Gaúcho, agora uma estrela global, já não era mais apenas o menino sorridente de Porto Alegre. Ele havia conquistado a Europa com sua magia nos campos do Paris Saint-Germain e do Barcelona, onde transformava cada partida em um espetáculo de arte, dribles e alegria. Seus passes de trivela, seus gols impossíveis e, acima de tudo, seu sorriso inabalável haviam redefinido o que significava ser um craque. Mas, para os brasileiros, Ronaldinho era mais do que um jogador. Ele era a personificação da ginga, da alma do futebol que pulsa nas veias de um país que respira o esporte. E agora, de volta ao Brasil para um torneio internacional de clubes, ele estava pronto para reacender a chama do futebol em sua terra natal. O torneio, chamado Copa das Nações do Sul, reunia gigantes sul-americanos e europeus, e o Maracanã estava lotado, com multidões cantando, bandeiras tremulando e uma energia que parecia fazer o estádio pulsar. Ronaldinho, vestindo a camisa do Flamengo, seu clube temporário para o evento, caminhava pelo túnel com a leveza de quem sabia que o campo era seu palco e a bola, sua parceira de dança. Mas nem todos viam Ronaldinho com admiração.
Entre os adversários estava Diego Salazar, um zagueiro argentino veterano, conhecido por sua ferocidade em campo e sua língua afiada fora dele. Salazar, com quase 20 anos de carreira, era uma lenda em seu país, famoso por neutralizar atacantes com marcações implacáveis e jogadas duras que beiravam o limite do permitido. Ele se considerava o último bastião de um futebol de verdade, onde força e disciplina superavam o que ele chamava de firulas. Para Salazar, Ronaldinho não passava de um palhaço de circo, um jogador que fazia graça para a torcida, mas que, em sua visão, carecia de seriedade. Dias antes do torneio, em uma entrevista televisionada, Salazar não poupou palavras. Ronaldinho, ele é um showman, não um jogador de futebol. No meu tempo, esses caras não duravam 5 minutos contra uma defesa de verdade. Vou mostrar a ele como se joga de homem, disse, com um sorriso sarcástico que irritou até os jornalistas brasileiros presentes. As palavras chegaram aos ouvidos de Ronaldinho, que, fiel a si mesmo, apenas sorriu e respondeu com uma frase que ecoaria: "No campo, a bola fala por mim." Mas, por dentro, ele sabia que aquele jogo seria mais do que uma partida. Seria uma chance de calar a arrogância com o que ele fazia de melhor: jogar com alegria. O torneio avançava, e o Flamengo de Ronaldinho enfrentava adversários cada vez mais fortes. Em cada partida, ele encantava. Em um jogo contra um clube chileno, driblou 3 defensores com um elástico seguido de um toque de calcanhar, finalizando com um chute colocado que levantou a torcida. Contra uma equipe uruguaia, marcou um gol de falta com uma curva tão perfeita que o goleiro nem se moveu, paralisado pela beleza do lance. A imprensa internacional já o chamava de um maestro do Maracanã, e os torcedores brasileiros sentiam orgulho de ver seu filho pródigo brilhando em casa. Mas o verdadeiro teste viria na semifinal, contra o Boca Juniors de Salazar. O confronto era mais do que um jogo, era um embate de filosofias. De um lado, Ronaldinho com sua leveza, criatividade e amor pelo jogo. Do outro, Salazar, com sua rigidez, força e desdém por tudo que não se encaixasse em sua visão antiquada do futebol. A tensão era palpável, e o Maracanã, com mais de 70.000 vozes, parecia um caldeirão pronto para explodir. Antes do jogo, nos vestiários, Salazar continuou sua campanha de provocações. Durante o aquecimento, ele passou por Ronaldinho e murmurou alto o suficiente para ser ouvido: "Prepare-se, palhaço. Hoje você vai aprender a respeitar." Ronaldinho, como sempre, apenas sorriu, balançando a cabeça como quem sabe que palavras não ganham jogos. Mas seus companheiros de Flamengo, indignados, queriam reagir. "Deixa ele falar, galera", disse Ronaldinho, com calma. "No campo a gente responde." E foi exatamente o que ele fez. Quando o apito inicial soou, o jogo começou em um ritmo frenético. O Boca Juniors, treinado para pressionar, tentou impor seu estilo físico, e Salazar marcou Ronaldinho de perto, usando o corpo para empurrá-lo e os braços para desequilibrá-lo. Em uma das primeiras jogadas, Salazar deu um carrinho que raspou na canela de Ronaldinho, deixando o brasileiro no chão. O árbitro marcou falta, mas não deu cartão, e Salazar, com um sorriso provocador, estendeu a mão para ajudar Ronaldinho a se levantar, apenas para puxar, lá de volta no último segundo, rindo. A torcida vaiou, e os jogadores do Flamengo avançaram, prontos para confrontá-lo, mas Ronaldinho os conteve. "Calma, calma, ele quer isso. Vamos jogar", disse, com os olhos brilhando de determinação. A partir daquele momento, Ronaldinho transformou o jogo em seu palco pessoal. Na jogada seguinte, ele recebeu a bola na ponta esquerda, com Salazar colado nele. Com um movimento rápido, girou o corpo, passou a bola por entre as pernas do zagueiro e correu para o espaço livre, deixando Salazar desequilibrado e a torcida em êxtase. O drible, conhecido como lambreta, foi apenas o começo. Minutos depois, em um contra-ataque, Ronaldinho driblou 2 marcadores com toques curtos e precisos, como se estivesse dançando, e deu um passe de calcanhar que encontrou um companheiro livre na área. O gol saiu, e o Maracanã explodiu. Salazar, furioso, começou a perder a compostura, gritando com seus colegas de defesa e tentando recuperar o controle. Mas Ronaldinho estava apenas começando. Perto do fim do primeiro tempo, ele cobrou um escanteio com efeito, e a bola caiu nos pés de um atacante do Flamengo que marcou o segundo gol. No intervalo, com o Flamengo vencendo por 2-0, Salazar entrou no vestiário do Boca Juniors esbravejando, culpando todos menos a si mesmo. Enquanto isso, Ronaldinho, no vestiário oposto, ria com os companheiros, mantendo a leveza que o definia. No segundo tempo, o Boca Juniors voltou mais agressivo,
e Salazar intensificou suas provocações. Em uma disputa de bola, ele deu um empurrão disfarçado em Ronaldinho, que caiu perto da linha lateral. O árbitro novamente deixou passar, e Salazar se aproximou sussurrando: "Levanta, palhaço, ou quer chorar?" Ronaldinho se levantou lentamente, com o mesmo sorriso de sempre, e respondeu com um olhar que dizia tudo: o jogo ainda não acabou. E então veio o momento que entraria para a história. Aos 30 minutos do segundo tempo, com o jogo ainda 2-0, Ronaldinho recebeu a bola no meio-campo. Salazar avançou para interceptá-lo, confiante de que poderia desarmá-lo com força. Mas Ronaldinho, com uma finta de corpo, fez Salazar passar direto, como se o zagueiro fosse um cone de treino. Em seguida, driblou outro defensor com um toque de lado e avançou em direção ao gol. A torcida, sentindo que algo mágico estava por vir, ficou de pé. Perto da área, Ronaldinho enfrentou o último zagueiro e o goleiro, que saía desesperado. Com uma calma surreal, ele deu um toque sutil, encobrindo o goleiro com uma cavadinha perfeita. A bola flutuou no ar, como se estivesse em câmera lenta, e caiu suavemente no fundo da rede. O Maracanã veio abaixo. Ronaldinho correu para a torcida, apontando para o céu e dançando, enquanto os narradores gritavam: "Que pintura! Que gênio! Ronaldinho Gaúcho é o rei do futebol." O gol foi mais do que um lance de genialidade. Foi uma resposta definitiva à arrogância de Salazar. O zagueiro, humilhado, ficou parado, olhando para o gramado, enquanto seus companheiros tentavam consolá-lo. O Boca Juniors ainda tentou reagir, mas o Flamengo, inspirado por Ronaldinho, segurou o resultado e avançou para a final. Após o jogo, a imprensa cercou Ronaldinho, que, com sua humildade característica, desviou os holofotes. O importante foi o time vencer. "A bola é nossa amiga, e hoje ela quis dançar comigo", disse, rindo. Salazar, por outro lado, recusou entrevistas, saindo do estádio em silêncio, com o peso da derrota nos ombros. Nos dias seguintes, a imprensa argentina foi implacável, chamando o jogo de a lição de Ronaldinho e questionando a carreira de Salazar. Ele, que planejava se aposentar como uma lenda, viu sua imagem manchada. Semanas depois, em uma entrevista forçada, Salazar pediu desculpas públicas, admitindo que subestimara Ronaldinho e que aprendera a respeitar seu estilo. Mas o dano estava feito. Sua carreira nunca recuperou o brilho. O impacto daquele jogo foi além do Maracanã. A exibição de Ronaldinho reacendeu o debate sobre o que o futebol deveria ser. No Brasil, onde o esporte sempre foi uma mistura de competição e celebração, muitos treinadores e dirigentes ainda defendiam um estilo mais tático e defensivo, inspirado pelo futebol europeu. Ronaldinho, com sua performance, lembrou a todos que a essência do futebol brasileiro estava na alegria, na criatividade e na liberdade. Clubes de todo o país começaram a investir mais em suas categorias de base, buscando novos Ronaldinhos nas ruas e favelas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, inspirada pelo torneio, convidou Ronaldinho para ser embaixador de um programa nacional de desenvolvimento de jovens talentos chamado Joga Bonito. O programa incentivava treinadores a valorizar a técnica e a expressão individual, em vez de priorizar apenas o físico ou a disciplina tática. Ronaldinho, com sua humildade, abraçou a causa, visitando escolinhas de futebol em comunidades carentes e compartilhando sua história. "O futebol me salvou, e agora quero que ele salve outros meninos", disse ele em um evento, com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, a vitória sobre Salazar tornou-se um símbolo. Torcedores criaram memes e vídeos que viralizaram, mostrando o drible e a cavadinha de Ronaldinho com legendas como "A resposta da ginga e Salazar aprendeu a respeitar." O jogo foi reprisado inúmeras vezes, e a cavadinha entrou para a galeria dos momentos mais icônicos do futebol brasileiro. Para Ronaldinho, porém, o verdadeiro triunfo não estava na humilhação do adversário, mas no que ele deixara no coração dos torcedores. Em uma noite tranquila, após o torneio, ele estava em um barzinho no Rio, cercado por amigos e fãs, quando um garoto de uns 12 anos se aproximou com uma bola surrada. "Tio, me ensina a ensinar a cavadinha?" perguntou o menino, com um sorriso tão brilhante quanto o de Ronaldinho. Ele riu, pegou a bola e passou horas no calçadão de Copacabana, brincando com o garoto e outros que se juntaram, sob as luzes da cidade. Naquele momento, Ronaldinho não era uma estrela. Era apenas um brasileiro apaixonado pelo futebol, compartilhando sua alegria. A história daquele torneio não foi apenas sobre um gol ou uma vitória. Foi sobre como Ronaldinho, com sua bola e seu sorriso, desafiou a arrogância e redefiniu o esporte.
Salazar pensou que poderia apagar o brilho de Ronaldinho, mas só conseguiu torná-lo mais forte. Ronaldinho não precisou erguer a voz ou responder às provocações com raiva. Ele respondeu com o que sabia fazer de melhor, transformando o futebol em uma celebração da vida. Sua história é um lembrete de que, no Brasil, o futebol é mais do que um jogo. É uma forma de resistir, de sonhar e de mostrar ao mundo que a verdadeira força está na alegria, na humildade e na coragem de ser quem se é. E assim, com cada drible, Ronaldinho Gaúcho continuou a escrever sua lenda, não apenas como o maior jogador de sua geração, mas como o homem que fez o mundo inteiro sorrir com uma bola nos pés.